E o trânsito, como sempre também nessa área da cidade, muito tranquilo, sem dificuldade em nenhum sentido. 11h49. 6 pessoas foram presas hoje em Campo Formoso durante uma operação de combate ao crime organizado e também à extorsão e agiotagem. Luiz Gustavo Ribeiro é quem está acompanhando esse caso, está em Jacobina, próxima à cidade, ali a Campo Formoso, e atualiza para a gente. Luiz, bem-vindo. Oi, Bia, muito bom dia para você e a todos que nos acompanham. Essa foi a Operação Eldorado, deflagrada na manhã de hoje pela Polícia Civil. Essa operação foi deflagrada em Campo Formoso, mas também em outras cidades, como é o caso de Senhor do Bonfim e São José do Jacuípe. Ao todo foram cumpridos 6 mandados de prisão preventiva e também foram cumpridos mandados de busca e apreensão contra integrantes dessa organização criminosa que atuava aí com a extorsão, ameaças e outros crimes. Daqui a pouco a gente traz todos os detalhes sobre essa operação que foi deflagrada aqui na região norte do estado pela Polícia Civil, aqui no Bahia Meio Dia. Bia. Muito importante, Luiz, a gente volta já já com você, com essa e também outras informações. E a Justiça acaba de decretar a prisão de Gerian Rodrigues Rocha Silva. Repito para você esse nome, Gerian Rodrigues Rocha Silva, principal suspeito de ter matado Shirley Dias Guida, ex-companheira dele, em Luiz Eduardo Magalhães. A gente vem acompanhando esse caso. Gabriel Pires na tela, atualiza pra gente, Gabriel. Olha só, Bia, o laudo do Departamento de Polícia Técnica confirmou: a Shirley foi morta esganada. Este crime que aconteceu durante o final de semana aqui em Luiz Eduardo Magalhães. Muito bom dia para você e a todo mundo que está nos acompanhando no Bahia Meio Dia. A polícia segue em busca do Gerian Rodrigues da Rocha e está mapeando o caminho que ele passou com o veículo que pertencia a Shirley. A suspeita de que o carro foi abandonado em Bom Jesus da Lapa. Daqui a pouco eu volto no Bahia Meio Dia com todos os detalhes desta história. É com você. Até já, Gabriel. Então, o possível feminicida matou a ex-companheira e saiu de lá com o celular e o carro da vítima. A filha de Shirley Dias Guida, morta em casa, conversou com nossa equipe. Vamos acompanhar. Quem viu foto, qualquer coisa, entre em contato, que a gente precisa achar esse cara. Ele tem filhos, ele tem uma ex-mulher, então não é difícil encontrar ele. É difícil digerir essa notícia nesse horário, mas a gente precisa dar voz a essas ocorrências para a gente lutar juntos, enquanto sociedade, contra o crescimento do feminicídio na nossa sociedade. Agora a gente dá um respiro para te falar que também vamos explicar como manter cães e gatos protegidos com a vacinação antirrábica em dia, em Barreiras. A campanha está passando por vários bairros e você confere exatamente esse cronograma para vacinar aí o seu bichinho. E a importância também de ficar atento às regras do período eleitoral, viu? Existem prazos e regras para evitar irregularidades. A gente te explica ainda como a fisioterapia pode ajudar a combater as dores causadas pelo frio e preservar a qualidade de vida dos nossos idosos. Olha, minha gente, mais de 7.000 documentos aguardam retirada no saque de Barreiras. A Aline Miranda está por lá e chega com esse assunto direto da cidade de Barreiras, na nossa região oeste. É com você, Aline. Bom dia, Bia, para você, para todo mundo que nos acompanha aqui no Bahia Meio Dia. São inúmeros documentos, entre eles a Carteira de Identidade Nacional, CNHs, passaportes, diversos outros documentos. Estamos ao vivo aqui do saque de Barreiras, que nesse momento ainda tem muita gente aguardando porque o sistema está fora desde ontem. A gente traz todos os detalhes daqui a pouquinho aqui no Bahia Meio Dia com todas essas informações. Eu volto contigo, Bia. Muito obrigada e até já, Aline, com mais informações. Olha, a literatura também ganha espaço na nossa programação de hoje. Em Juazeiro, a Feira Literária promete movimentar a cidade com livros, cultura e muita imaginação. A expectativa é receber cerca de 90.000 visitantes até sábado, em uma programação preparada para todas as idades. Tiago Santos. Até o próximo sábado, são esperadas cerca de 180 atividades dentro da programação, que acontece também no Centro de Cultura João Gilberto e na Casa do Artesão. Esses e outros assuntos você acompanha a partir de agora, ao vivo, aqui no seu Bahia Meio Dia, que já está no ar.
5 homens foram conduzidos à delegacia de Senhor do Bonfim após serem flagrados pela Polícia Militar praticando direção perigosa em uma área próxima à Praça Antônio Gonçalves, no município. Durante a abordagem, os policiais encontraram drogas com o grupo. O repórter Luiz Gustavo Ribeiro traz mais informações sobre essa ocorrência. Com você, Luiz, bom dia. Oi, Bia. Pois é, esse caso aconteceu ontem por volta de 12h30 na região central de Senhor do Bonfim. Segundo informações da Polícia Militar, essa ocorrência aconteceu nas proximidades da Praça Antônio Gonçalves. E é claro que assustou bastante os moradores da cidade, porque essa praça se trata de um local bem movimentado, um local que inclusive conta com agência bancária. A Polícia Militar informou que as equipes estavam em ronda quando identificaram essa situação. Segundo informações da PM, um carro estava em direção perigosa nas proximidades da praça, que fica no centro da cidade. Após identificar essa situação, os policiais militares abordaram esse veículo e dentro desse veículo encontraram 5 homens. Com eles, a Polícia Militar encontrou drogas como porções de maconha e cocaína, além de bebidas alcoólicas que também estavam dentro desse carro. Com o condutor do veículo, a polícia encontrou uma arma de airsoft, que é uma arma que é utilizada em esportes e também utilizada em simulações táticas. Não é uma arma de fogo, é uma arma que ela é como se fosse um simulacro. A polícia encontrou então essa arma de airsoft na cintura desse condutor e aí o condutor apresentava sinais de embriaguez, segundo a Polícia Militar, mas ele se recusou a fazer o teste do bafômetro, porém assumiu ter ingerido bebida alcoólica. Os 5 homens foram conduzidos até a delegacia de Senhor do Bonfim. A Polícia Civil informou que na delegacia expediu 3 termos circunstanciados de ocorrência, que é o famoso TCO, contra 3 homens de 22 e 24 anos de idade. Esse TCO foi por conta de delitos de consumo pessoal de drogas, direção perigosa em veículo em via pública e também condução de veículo com a capacidade psicomotora alterada. A Polícia Civil informou que as pequenas porções de drogas que foram apreendidas durante essa ação que aconteceu no centro de Senhor do Bonfim foram apreendidas e os exames feitos do condutor do veículo pelo Departamento de Polícia Técnica apresentaram resultado negativo para o consumo de entorpecentes. Esses homens eles foram ouvidos pela Polícia Civil, os policiais ouviram esses homens que estavam no veículo, mas todos eles foram liberados, eles assinaram esse TCO e agora eles seguem respondendo também por esses delitos. Então um caso que acabou assustando bastante a população, mas a Polícia Militar estava passando pela região, estava atenta, conseguiu abordar esse veículo com esses homens, né? Um risco aí para a população, já que tinha bebida alcoólica, tinha o consumo de drogas também nessa região. Então a Polícia Militar conseguiu apreender esse material e esses homens também agora foram conduzidos para a delegacia, foram liberados, mas devem responder também por esses delitos, viu, Bia? Volto contigo no estúdio. E essa é a palavra certa, Luiz. Homens. Muito obrigada pelas informações. Às vezes a gente chama, né, meninos, 22 anos, 24 anos, são homens. Maiores de idade, sabem o que estão fazendo e o peso dessas ações, colocando a própria vida em risco e também a de pessoas que passavam ali pelo local, empinando moto, direção perigosa, com o consumo de álcool e também o uso de drogas. O homem foi preso por tráfico de drogas durante uma ação no serrote da Batateira, no residencial Praia do Rodeadouro, em Juazeiro. Segundo a PM, após denúncias, as equipes localizaram o suspeito e apreenderam cerca de 650 gramas de crack, que você acompanha na sua imagem, meio quilo de cocaína, 1 quilo de maconha, além de um celular, 2 balanças de precisão e materiais usados para embalar os entorpecentes. O homem e o material apreendido foram encaminhados à Delegacia Territorial de Juazeiro. A seguir, 6 pessoas foram presas hoje em Campo Formoso durante uma operação de combate ao crime organizado, à extorsão e à agiotagem. A gente te explica tudo já, depois do intervalo. É liquida julho na Azevedo Materiais de Construção. Tubo de esgoto 100 mm forte leve, R$ 69,90. Bacia com caixa copada Logasa, R$ 448,90. Telha fibro, R$ 67,90. Preço baixo de verdade para sua obra sair do papel. Corre pra Azevedo! Eu e milhões de famílias confiamos na Medprev.
Você consulta especialistas e faz exames com valores reduzidos, sem taxas, mensalidades ou carência. É o melhor papel que você pode fazer por sua família. Medprev, pague quando usar, use sempre que precisar. Uma chama que atravessa gerações continua acesa e está prestes a iluminar mais uma edição do maior festival gospel do Oeste Baiano. De 30 de julho a 2 de agosto, o Avivalém reúne grandes nomes da música cristã em 4 dias de fé, louvor e adoração. No dia 30 de julho, Thales, Roberto e Guilherme Camargo abrem a nossa grande celebração. No dia 31 de julho, continuamos a adoração com Matos Nascimento e a banda Som e Louvor. No dia 1º de agosto, a nossa Marcha para Jesus com Samuel Eleutério, seguido dos shows de Isaías Saad e Bruna Carla no palco principal. E no dia 2 de agosto, toda a família com 3 palavrinhas, Lucas Agostinho e F-Hope Music. Avivalém 2026, de 30 de julho a 2 de agosto, a nossa fé vai fazer a terra tremer. Prefeitura de Luiz Eduardo Magalhães, fazendo sempre mais. Kate cresceu tendo a mãe só pra ela, mas agora vai precisar aprender a dividi-la. Você não quer se casar, você gosta da sua liberdade. Eu tô apaixonada. Apesar de estar desconfiada... Não acha que você tá indo rápida demais? Kate vai descobrir que sempre há mais espaço para o amor. Na sua mãe. Ela é maravilhosa. A filha da noiva. Hoje, na sessão da tarde. De volta com o seu Bahia Meio Dia com essa imagem linda de Jacobina, imagens aéreas de Rodrigo Santana. Olha que coisa mais linda, minha gente, a subida ali até o Cruzeiro, um momento também de fé. Muito linda essa imagem de Jacobina, deu uma vida imensa aqui para o nosso Bahia Meio Dia. Agora a gente vira para Paulo Afonso, ali no Letreiro, eu amo Paulo Afonso, às margens da BA-210. Tempo fechado em Paulo Afonso, ventania, a gente percebe também ali. Pode chover hoje na cidade, depois daquela chuvinha em Juazeiro. Agora, Paulo Afonso pode ter aí um tempo mais ameno ao longo desta terça-feira. A Polícia Civil deu início à Operação Eldorado em Campo Formoso, Senhor do Bonfim e São José do Jacuípe, com o objetivo de combater uma organização criminosa envolvida com extorsão e também agiotagem. 6 pessoas já foram presas durante essa ação. Quem traz os detalhes dessa notícia é o repórter Luiz Gustavo Ribeiro. Explica tudo pra gente, Luiz, como a polícia chegou até esses criminosos. Oi, Bia. Pois é, essa foi a Operação Eldorado, que foi intitulada assim pela Polícia Civil, uma operação que foi deflagrada na manhã de hoje aqui na região norte do estado. Essa operação cumpriu 6 mandados de prisão preventiva e também 5 mandados de busca e apreensão. Esses mandados foram cumpridos em 3 municípios aqui da região, como Campo Formoso, Senhor do Bonfim e São José do Jacuípe. Segundo informações da polícia, 6 pessoas foram presas após o cumprimento desses mandados e dos 6 presos, 4 deles eram colombianos. A investigação apura a atuação de uma organização criminosa especializada na prática de crimes como extorsão, usura pecuniária, que é a famosa agiotagem, e também organização criminosa. Mais de 30 policiais atuaram nessa operação que foi deflagrada na manhã de hoje. Essa operação contou com policiais da 19ª Corpim de Senhor do Bonfim, também do GAT Centro-Norte, do GAT Piemonte e do GAT Norte. Esses policiais atuaram de forma integrada para o cumprimento dessas medidas cautelares e, consequentemente, com a desarticulação dessa organização criminosa. As investigações da Polícia Civil apontam que esse grupo criminoso movimentou uma grande quantia de dinheiro nos últimos anos, mais de 25 milhões de reais, por meio de um esquema estruturado de concessão de empréstimos ilegais com cobrança de juros abusivos. Esses empréstimos eles eram cobrados, segundo a polícia, por meio de ameaças e também constrangimentos contra as vítimas. Nessa operação, segundo a Polícia Civil, todas as pessoas que estavam sendo investigadas foram presas, ou seja, os 6 mandados
de prisão preventiva foram cumpridos contra 6 pessoas que estavam sendo investigadas inicialmente desse grupo criminoso. Durante essa operação foram apreendidos valores em moeda nacional e estrangeira. A polícia também apreendeu joias, aparelhos celulares e diversos documentos relacionados às atividades investigadas. Os presos foram encaminhados ao Conjunto Penal de Juazeiro, onde eles permanecem a partir de agora à disposição da Justiça. A Polícia Civil informou que as investigações vão continuar. Esse material que foi coletado, como eu falei, a polícia apreendeu dinheiro, apreendeu joias, mas também apreendeu documentos durante o cumprimento desses mandados de busca e apreensão. Esses documentos serão analisados pelas equipes policiais para que a polícia possa dar prosseguimento às investigações e, consequentemente, também identificar outros possíveis participantes desse grupo criminoso que atuava aqui na região norte do estado. Ou seja, 6 pessoas foram presas, como a polícia destacou, 4 dessas pessoas são colombianas, e aí a polícia segue também trabalhando para identificar se há participação de outras pessoas nesse grupo criminoso que atuava aqui na região norte do estado, com cumprimento de mandados em Senhor do Bonfim, Campo Formoso e também São José do Jacuípe. Volto contigo, Bia. Muito obrigada, Luiz, por todas as informações. A gente acompanhava imagens aqui da operação enquanto você trazia essas informações muito importantes. Uma operação importantíssima, porque extorsão, agiotagem, tudo isso eleva o número da violência nas nossas cidades do interior, nesse caso Senhor do Bonfim, também Campo Formoso, como o Luiz trouxe essas informações para a gente, material apreendido que muito possivelmente vai contribuir também com as investigações, e a gente, claro, vai ficar daqui acompanhando cada passo dessa operação muito importante da Polícia Civil. Olha, a Justiça decretou a prisão do ex-companheiro de Shirley Dias Guida, mais uma vítima fatal da violência contra a mulher. O caso foi mostrado ontem aqui no Bahia Meio Dia. Shirley, que trabalhava como cozinheira, dando um duro ali na casa dela, fazia marmitas, estava ali com seus filhos construindo um futuro. Ela foi encontrada morta dentro de casa pelo próprio filho. O corpo de Shirley foi velado hoje em Luiz Eduardo Magalhães. O repórter Gabriel Pires chega agora ao vivo com mais detalhes desse caso que a gente precisa, Gabriel, trazer, claro, aqui no nosso Bahia Meio Dia, para dar voz a esses familiares que agora enfrentam essa dor. E a polícia está em busca desse homem que já tinha passagem, inclusive, né, Gabriel? Explica tudo para a gente. Gerian Rodrigues Rocha, grave bem esse nome. Gerian Rodrigues Rocha é o homem procurado aí pelo feminicídio da Shirley Dias Guida, de 47 anos. A justiça já decretou a prisão deste homem. A polícia pediu esta prisão. A justiça, então, acolheu esse pedido, decretou a prisão e, a partir de agora, ele é considerado foragido. O trabalho de mapeamento realizado pelas equipes da Polícia Civil dão conta que esse homem saiu aqui de Luiz Eduardo Magalhães pouco depois de ter cometido este crime no domingo e fugiu, passando aí pelos municípios de Barreiras, Muquém do São Francisco e Botirama. A última localização do veículo que ele dirigia foi em Bom Jesus da Lapa. A partir de agora, as equipes da Polícia Civil contam aí com a colaboração de outras polícias de outros estados e também da população que pode auxiliar na denúncia deste caso pelo Disque 190, é o número oficial da Polícia Militar, mas também tem o Disque 181 da Polícia Civil, que informações sobre o paradeiro do Gerivan Rodrigues Rocha pode ser passado aí para que a polícia consiga capturar ele que é o principal suspeito do feminicídio da Shirley Dias Guida, de 47 anos. Bia, nós demos esse caso ontem no Bahia Meio Dia. A Shirley foi encontrada ontem de manhã em casa pelo filho. O filho chegou para trabalhar com ela na entrega de marmitas, viu a casa fechada, o carro não estava na garagem, ele então pulou o muro e entrou em casa, encontrou a mãe dele morta na cama. Ele então acionou a Polícia Civil, a Polícia Militar, Guarda Civil Municipal, foram até lá. O Departamento de Polícia Técnica realizou uma perícia no local e também realizou uma perícia no corpo da Shirley. O laudo técnico concluiu que ela morreu por esganadura. Conforme o documento, ela sofreu um impacto na cabeça e ficou desacordada e em seguida foi esganada. O exame também apontou fraturas em ossos da região do pescoço. Então, a investigação aponta que houve uma discussão,
o Gerivan, ele atingiu ela em algum lugar e ela bateu a cabeça. Depois, desacordada, ele começou a esganar ela. Infelizmente, ela veio a óbito, inclusive no corpo dela, no pescoço, havia aí fraturas nos ossos do pescoço. O corpo dela, Bia, foi liberado ontem por volta das 19 horas. A família realizou um velório na capela aqui em Luiz Eduardo Magalhães e depois, e hoje, transferiu esse corpo para a cidade de São Bento, no Tocantins, que é a terra natal da vítima, local onde ocorrerá o sepultamento. A Shirley Dias, ela tinha 47 anos, trabalhava como cozinheira, vendia marmita para sustentar a família e infelizmente morreu vítima aí deste caso de feminicídio do Gerivan, que já possuía um histórico de violência, inclusive com passagens aqui na Polícia Civil por crimes de violência contra a mulher. Ontem eu conversei com a filha da Shirley, bastante emocionada, a Hannah, falou aí sobre a convivência com a mãe e também fez um apelo para que toda a população possa auxiliar para ajudar aí a encontrar o Gerivan. Vamos acompanhar. Eu estava trabalhando, meu irmão chegou para fazer as entregas, porque ela vendia marmita e ele vem ajudar ela. E aí ele chegou, não viu o carro, tentou entrar, estava fechado, ele pulou o muro, abriu a porta e encontrou ela morta. A gente, pelas informações que a gente já tem de onde o carro passou, acredita que aconteceu de sábado para domingo. Eu fiz as pazes com minha mãe recentemente, tá? A gente estava tendo uma convivência muito boa e ela foi arrancada de mim. Ela deixou 2 filhos, deixou uma neta que ama muito ela, que graças a Deus a minha filha não estava aqui. Quem viu foto, qualquer coisa, entre em contato, que a gente precisa achar esse cara. Ele tem filhos, ele tem uma ex-mulher, então não é difícil encontrar ele. Dá para sentir, a dor dessa filha e de toda a família. Eu vou pedir ao nosso diretor de imagens, Eliomar de Jesus, para voltar com a foto do homem que está sendo procurado pela polícia. Está aí. Esse é o rosto dele, Gerian Rodrigues Rocha da Silva, principal suspeito de ter tirado a vida de Shirley Dias Guida e, em seguida, ter levado o carro dela, o celular dela, esganou essa mulher batalhadora que estava ali dando duro. Nas imagens também é possível ver assim a frente da casa dela, ainda a parte de cima em construção, ou seja, ali no reboco, recebendo reparos, as plantas ali dentro, a placa mostrando o que ela fazia, fazendo comida, vendendo marmita para viver, para construir um futuro. A parte de cima ali, olha, a gente percebe em construção, segundo andar da casa, uma mulher cheia de vida, como a gente viu também na imagem, a foto dela, com uma vida inteira pela frente. Shirley Dias Guida é uma mulher, é uma vida, tem nome, tem filhos, tem netos, tem uma família que ficou agora desolada por causa, novamente, como a polícia investiga agora, Gerian Rodrigues Rocha Silva, novamente a foto na sua tela, está sendo procurado. Se você o ver por aí, aciona a Polícia Civil. É possível garantir o anonimato, mas contribua para que esse homem seja localizado, porque a prisão dele já foi decretada, tinha histórico de violência contra a mulher já na polícia e precisa responder por esse crime, caso tenha o cometido como a Polícia Civil investiga. A gente vai seguir dando voz a essa família e em busca também dessas informações, porque não pode ser só mais um caso. 12:12, em Correntina, a Polícia Civil prendeu um homem de 57 anos suspeito de descumprir uma medida protetiva e voltar a ameaçar a ex-companheira. Ou seja, é uma violência atrás da outra contra as mulheres. Segundo as investigações, mesmo proibido de se aproximar, ele continuou indo até a casa da mulher, enquanto na verdade respondia ao caso em liberdade provisória. E aí, após o novo episódio, a Justiça decretou a prisão preventiva cumprida por equipes da Delegacia Territorial de Correntina. A prisão preventiva em casos de violência contra a mulher tem como principal objetivo garantir a segurança da vítima e impedir que o agressor volte a cometer ameaças ou novas agressões como esse homem estava fazendo. Estava cumprindo ali o seu processo em liberdade, medida protetiva já colocada para essa mulher e ele ainda ia até a casa dela.
Olha, mudando de assunto, minha gente, cães e gatos fazem parte da vida de muitas famílias e precisam estar com a vacinação em dia. Em Barreiras, a campanha de vacinação antirrábica está passando por vários bairros para facilitar o acesso dos tutores e proteger também os animais contra a raiva, uma doença que também pode ser transmitida para as pessoas. Eles fazem companhia, ajudam na segurança das casas e, para muitas famílias, são tratados como verdadeiros membros do lar. Para manter cães e gatos protegidos contra a raiva, a campanha de vacinação antirrábica mobiliza tutores em diversos bairros de Barreiras, com postos descentralizados para facilitar o acesso da população. Seu Pedro trouxe preto e vermelho, que cuidam da chácara para reforçar a imunização dos amigos de quatro patas. Todas as campanhas eu venho. É porque é uma coisa que precisa. Olha aí, eu venho daqui a 20 quilômetros, a minha chácara é para cá do Val da Boa Esperança. Aí eu vi o aviso ontem e disse, eu vou logo. A campanha de vacinação antirrábica deve seguir até o dia 31 de agosto. No entanto, aqui em Barreiras, pode seguir até o início de setembro para conseguir abranger todos os bairros, já que tem um cronograma diferenciado. No entanto, mesmo depois do término da campanha, a vacina ficará disponível no Centro de Controle de Zoonoses para quem não conseguiu vacinar a tempo. Como o nosso intuito é aumentar esse número de postos para que a gente consiga oferecer um serviço de qualidade dentro da nossa condição, a gente está distribuindo em mais dias, né, para a gente conseguir colocar mais postos. A expectativa é vacinar mais de 30 mil cães e gatos. A imunização é gratuita e fundamental para prevenir a raiva, uma doença que pode afetar os animais e também ser transmitida aos seres humanos. Seu João trouxe a Luna, de 4 anos, pois sabe a importância dessa vacina. Muito importante, né, para que não tenha efeitos negativos futuros, né? Contra a raiva. Evitar essa doença que é mortal, né? Sim, não tem cura. Durante a campanha, cada bairro recebe a equipe do Centro de Controle de Zoonoses em uma data específica. A orientação é que os tutores consultem o cronograma, porque os postos não serão repetidos. Nos meios de comunicação, rádio, TV e nas redes sociais da Prefeitura, toda semana são liberados os cards com os bairros e os postos que serão oferecidos naquele sábado. A participação da população é essencial para que Barreiras mantenha o controle da doença e amplie a cobertura vacinal entre os animais domésticos. Cuidar dos animais, né, que são os animais que a gente tem como estimação dentro de casa. É por isso que a gente sempre procura cuidar deles, né? E olha, a Bahia iniciou a campanha de vacinação antirrábica para cães e gatos deste ano de 2026. Tá? A ação continua até 31 de agosto, com o dia D marcado para 25 de julho. A expectativa é vacinar cerca de 3,4 milhões de animais, ou seja, 3 milhões e 400 mil animais em toda a Bahia. A imunização é gratuita para cães e gatos a partir de 3 meses de idade e também é essencial, né, para prevenir a raiva, protegendo os animais e a população, porque a raiva pode ser também transmitida para humanos. Na volta do intervalo, a gente conta que mais de 7 mil documentos aguardam retirada no saque de Barreiras. O seu Bahia Meio Dia volta já já. Variedade e economia em um atacado gigante. Aqui na Lojas Victor você encontra tudo em um só lugar. Lojas Victor, aqui você encontra variedade e preço baixo. Venha pra cá. Lojas Victor Atacadista, Clériston Andrade, ao lado do Hotel Bougainville, em Barreiras. Eu não acredito que você vai inventar isso agora de greve de fome, Virgínia. Se meu pai e a senhora não me tirarem desse castigo absurdo, eu vou morrer seca, esturricada, de fome. Ela não vai ficar tanto tempo sem comer. Virgínia não tem essa força de vontade toda. Diógenes duvida da filha, mas Virgínia tem um plano. Virgínia! Sogra, me salva. Hoje, a nobreza do amor. Feirão dos Feirões Volks Vale Mais. O maior feirão de todos os tempos com ofertas imperdíveis. Polo Track com entrada reduzida de R$ 17.399 com taxa 0,99 em até 48 vezes. E Terra a partir de R$ 99.990 com saldo em até 48 vezes. Vale mais aproveitar. Prepare-se para viver uma aventura. Do voo mais alto ao mergulho mais profundo. Da escalada nas montanhas ao calor extremo. Na 7ª temporada do Expedição Bahia, o desafio é se aventurar
pelos 4 elementos da natureza. Durante 3 episódios, a água, o fogo, a terra e o ar conduzem a nossa jornada. Vamos mergulhar na escuridão, sob a luz do farol e das estrelas. Eita que a noite promete. Fazer a temperatura subir. O sol pega, como eu falei, é 40 graus na sombra aqui e ventando. Experimentar o frio na barriga. Dá pra ver tudinho daqui de cima. E sentir o chão que a gente pisa. Esse pedaço aqui, mais pra escalada do que pra caminhada. Sábado, depois do mosaico, estreia o Expedição Bahia Elementos, na tela da Rede Bahia. Fala aí. De volta com o seu Bahia Meio-Dia, agora são 12h19, conferindo o trânsito no trecho urbano da BR-242 em Barreiras. Vai fluindo também sem dificuldade nesse horário, céu firme, ali o tempo firme, céu bastante aberto, sem nenhuma previsão de chuva para a região, a gente sabe, né? Daqui para frente é aquele calorão. Vamos girar? Juazeiro da Bahia, agora conferindo ali a Avenida Raul Alves, ao fundo do bairro Santo Antônio, o Hospital Regional ali. E o tempo em Juazeiro da mesma forma que em Barreiras, tá? Tempo firme, tá tendo inclusive hoje a Joa Literária, então super tranquilo aí para você sair de casa e conferir essa programação muito importante na cidade. Olha, 2 ônibus das empresas Catedral e Novo Horizonte ficaram presos em um trecho em obras nas proximidades da rodoviária de Correntina na noite de domingo. Relatos apontam que outros veículos também já enfrentaram o mesmo problema no local, tá? Os ônibus foram desatolados com a ajuda de moradores e seguiram viagem. A Prefeitura de Correntina nos informou que esses transtornos aí que você acompanha agora na sua imagem são consequências das obras de implantação da estação de tratamento de esgoto. Segundo o município, durante a instalação das tubulações podem ocorrer alterações temporárias no tráfego e nas condições das vias. A gestão afirmou ainda que, após a conclusão da etapa subterrânea, será realizado o recapeamento das avenidas da região e informou que tomou conhecimento do incidente na segunda-feira. Mas a gente não tem condições de simplesmente aceitar assim, esse posicionamento, porque, veja, é uma obra importante para o município. No entanto, durante uma obra é necessário ter todo um controle, uma organização para que isso aí não aconteça. Se esse local não pode receber veículos, especialmente pesados, no caso desses ônibus, faz uma mudança, uma alteração no trânsito, coloca sinalização. O que está faltando? A gente segue aqui em diálogo também com a Prefeitura. Olha, minha gente, no inverno as dores musculares e também nas articulações costumam se intensificar, principalmente entre os idosos. Para amenizar os efeitos do frio e preservar a qualidade de vida, a fisioterapia é uma importante aliada, contribuindo para a manutenção da mobilidade, do equilíbrio e também da autonomia da pessoa. A idade avançada muda a disposição do corpo. Isso é fato. As dores são mais constantes e movimentos que para os jovens são simples, para os idosos exigem esforço. É por isso que eles precisam fazer sessões constantes de fisioterapia. E quando o tempo fica mais frio, aí a necessidade aumenta. O frio interfere e muito nas dores articulares dos idosos, né? Porque nessa época do frio, a musculatura fica mais contraída, o líquido sinovial entre uma articulação e outra, ele fica mais viscoso, né? Mais grosso. E quem sofre com isso? As articulações. Por quê? Ela fica mais rígidas, mais endurecidas. A Rose tem especialização em fisioterapia para idosos. Ela monta programas específicos de atividades físicas e tudo é anotado para que seja possível fazer uma avaliação detalhada de cada paciente. É como a Rose diz, as sessões precisam obedecer às particularidades de cada pessoa. Os exercícios são bem específicos para cada um, é individualizado, né? E eu vou sempre orientando ali o que deve fazer. Após 6 meses, é feita uma reavaliação
para a gente mudar a carga, para mudar os exercícios, para poder ver a evolução desse idoso. Aqui no Abrigo dos Idosos tem um espaço específico onde a fisioterapeuta Rose trabalha permanentemente com os idosos. Ela tem encontros semanais com essas pessoas que já passaram dos 60 anos e precisam fazer regularmente exercícios físicos para ter os benefícios que o corpo precisa para evitar uma série de problemas. No caso da Dona Lourdes, foram as quedas frequentes que chamaram a atenção da fisioterapeuta para a necessidade que a idosa tinha de fortalecer a musculatura e assim combinar o peso com a altura e conseguir o equilíbrio que precisava para andar sozinha. Hoje, a Dona Lourdes percebe mudanças corporais que ajudaram ela no dia a dia no Abrigo dos Idosos. Agora, depois da terapia, eu faço tudo, E a senhora está se sentindo melhor? Sim, graças a Deus. Bom Jesus me ajuda que eu fico boa. No caso da Sandra, a rigidez muscular ainda não é tão necessária assim. Ela faz atividades físicas por conta própria para relaxar o corpo e dormir melhor. A bicicleta ergométrica é uma companheira frequente. Fica mais rígido, né? Fica bom para caminhar, para levantar, fazer as coisas sozinha, né? Se sente mais disposta? Mais disposta e não depender tanto, né? Para quem convive com pessoas idosas todos os dias, como a Diana, não há dúvida. O exercício é um aliado importante da saúde, mesmo que nem sempre o idoso tenha disposição e vontade de mexer o corpo, como se faz necessário para quem já sente o peso da idade. É nesse período que o idoso perde a musculatura, que a gente chama de sarcopenia, né? Então, quando eles fazem a fisioterapia, isso não vai impedir, mas com a fisioterapia eles ficam mais independentes, né? Mas assim, tem um pouquinho de agilidade na vida deles, na coordenação motora deles. É isso aí. Olha, o Festival Literário de Juazeiro começou nesta segunda-feira com uma programação especial para estudantes da rede municipal e toda a população também, né? Uma oportunidade para pessoas de várias regiões participarem de atividades culturais, educativas e de incentivo à leitura. A expectativa é receber cerca de 90 mil visitantes até sábado. A semana começou diferente para os alunos da Rede Municipal de Ensino de Juazeiro. É que as salas de aula foram substituídas pelos estandes de livros e os brinquedos educativos. Eu tô gostando bastante aqui do espaço. Muito legal, tô levando essas canetinhas aqui com esse livrinho. Eu tô amando tudo, aqui é muito legal, aqui em Joá Literária. Eu tô comprando um monte de coisa e ainda falta um monte de dinheiro ainda pra eu gastar. Os 37 mil estudantes da rede foram os primeiros a estrear a programação do Festival Literário de Juazeiro. Nesse espaço de quase 5 mil metros quadrados na Orla Nova, foram montados mais de 30 estandes de livros. Para adquirir os produtos, os alunos receberam um crédito no valor de R$ 70. Esse livro é de uma série que eu assisti de uma menina. E eu estava à procura desse livro há muito tempo. Eu comprei muitas coisas e eu quero também incentivar várias pessoas para comprar esses livros. Para os professores, a iniciativa contribui muito para a educação dos alunos. Porque é um espaço que as crianças ficam muito vulneráveis a todo tipo de literatura e eu acredito que é uma motivação muito grande para elas. Uma infinidade de produtos estão expostos ao público no local. Um dos objetivos do festival é justamente aproximar o público do mundo da leitura e incentivar o consumo das produções literárias. Aqui eu consigo ter acesso a certas literaturas que muitas vezes a gente nem ouve falar por aí, né? Que não é muito conhecida por outras pessoas e aqui a gente acaba tendo um certo tipo de cultura muito diferente que às vezes não consegue ser transmitido por outras pessoas. Então eu acho muito maneiro isso das crianças também, elas terem esse acesso tão cedo a essa gama, né, de histórias, de livros e de literaturas em geral. Com certeza, é muito importante as crianças terem contato com o mundo da leitura e essa feira é um grande incentivo para isso.
Eu vim aproveitar e comprar uns livrinhos já para ele, desde pequeno, incentivar a leitura para ele. A programação dentro da tenda é diversificada. Tem espaço também para palestras e mesas que vão discutir sobre temas que envolvem educação, arte e literatura. Ainda aqui na Orla 2 de Juazeiro foram montados outros espaços e estandes que integram a programação do Festival Literário de Juazeiro. Até o próximo sábado, são esperadas cerca de 180 atividades dentro da programação, que acontece também no Centro de Cultura João Gilberto e na Casa do Artesão. Entre esses espaços estão o Busarte, local de contação de histórias, e a tenda infantil, destinada exclusivamente para a criançada. Porque a gente entende que quanto mais a gente espalhar a literatura, a arte, acho que vai chegar em mais ouvidos, mais crianças, mais professores, mais alunos. A expectativa é que diversas atrações culturais, musicais, poéticas e literárias sejam apresentadas dentro da programação. Cerca de 90 mil pessoas devem visitar todos os espaços do festival até o próximo sábado. Traz o conhecimento, né, para a cidade de Juazeiro, Bahia, porque aonde os alunos têm acesso aos livros de vários tipos, né, de livros para eles poderem estudar, jogos para poder os professores trabalhar com eles em sala de aula. Isso é muito importante. Olha, a gente fala dos problemas da população, mas também a gente destaca o que vem de positivo. E a Joá Literária certamente é um desses pontos positivos da cidade de Juazeiro. Estreou ano passado, né, com um saldo positivo para a população e voltou esse ano ainda maior. Vida longa a Joá Literária, porque é muito importante para a nossa população. Parabéns à iniciativa do município de Juazeiro. E olha, minha gente, quase 9 mil documentos aguardam retirada no saque de Barreiras. A orientação é que os titulares procurem a unidade o quanto antes para evitar o descarte e também a necessidade de emitir uma nova via para evitar esse transtorno. A Aline Miranda chega agora com essas orientações, ela que está no saque da cidade, né, Aline? Explica tudo para a gente como essas pessoas podem recuperar o próprio documento. Boa tarde, minha amiga. Boa tarde, Bia, para você, para todo mundo que nos acompanha aqui no Bahia Meio Dia. A gente tem acompanhado aqui nos nossos telejornais com frequência a quantidade de pessoas que vão até os atendimentos do SAC, seja aqui na unidade do SAC em Barreiras ou nos atendimentos itinerantes e móveis, atrás do documento, principalmente do SIM, que é a Carteira de Identidade Nacional. No entanto, olha só o retrato que a gente tem agora, viu, Bia? Muitos documentos que estão ficando aqui no saque da cidade, justamente porque muita gente não vem fazer a retirada. Nosso cinegrafista Antônio Carlos está mostrando aí para você essa quantidade que ele está te mostrando, são apenas os de Carteira de Identidade Nacional, que tem no total, só para você ter uma ideia, 4.374 documentos aqui deixados na unidade do SAC em Barreiras. Aqui estão os documentos de Carteira de Identidade Nacional, tanto das pessoas que vieram até aqui fazer a retirada, quanto dos que fizeram a retirada naqueles atendimentos itinerantes que a gente também já mostrou aqui no nosso telejornal. Nesse momento, muitas pessoas ainda aguardando atendimento, porque desde ontem o SAC, que é o Serviço de Atendimento ao Cidadão, está com uma certa dificuldade quanto ao sistema, que é um constante problema aqui na região, porque de acordo com o próprio gerente do SAC aqui da unidade, eles tiveram uma problemática quanto ao cabo, que é considerado que faz essa conexão com o sistema. Agora, Carlinhos está mostrando para vocês um outro setor, que é o de Carteira Nacional de Habilitação. A CNH são 4.624 que estão aqui, deixando que muitas pessoas venham até aqui fazer a retirada, porque estão esquecidas na unidade, além das carteiras nacionais de habilitação, das carteiras nacionais de identidade, também tem 125 passaportes disponíveis, isso totalizando
mais de 9 mil documentos que estão na unidade que precisam ser retirados. A gerência do SAC lembra que a pessoa que vem fazer a retirada de um desses documentos, ela não precisa retirar uma senha cedinho aqui na unidade. Ela pode vir a qualquer horário, porque não precisa madrugar na fila, como muitas pessoas falam. Eles lembram também que quem fez esse documento tem um prazo de validade para as pessoas que vierem fazer essa retirada. Por exemplo, a carteira de identidade nacional tem aí um prazo de 6 meses para fazer a retirada. Já a carteira nacional de habilitação tem um prazo indefinido até a validade dela. E passaporte fica aqui por 90 dias aguardando quem não fez a retirada. Então, você que fez o seu documento e não veio fazer a retirada, venha até a unidade do SAC de Barreiras, porque eles têm um prazo para ficar aqui, depois serão descartados. Eu volto com você, Bia. Muito obrigada, Aline Miranda, pelas informações com imagens de Antônio Carlos. Então, o recado está dado. Você que perdeu um documento, possivelmente, ou melhor, esqueceu também, né, de buscar no SAC de Barreiras, aproveite essa oportunidade. Não precisa agendamento, o que facilite muito a vida aí dos titulares que deixaram esses documentos no SAC. Quase 9 mil documentos, é muita coisa. Vamos evitar aí o descarte desses documentos e a dor de cabeça de retirar novamente uma via. 12h35. A seguir, eleitores com deficiência ou mobilidade reduzida podem solicitar a transferência temporária do local de votação até o dia 20 de agosto. A gente volta já já com essa e outras notícias para você. Óleo ok, freios ok, mas esses pneus já deram o que tinham que dar. Aqui na Comaflex você pode trocar por pneus novos e ainda concorrer a um Honda City 0 km. Uau! Senhor? Promoção seu pneu de carro novo Comaflex. Comprando 2 ou 4 pneus Bridgestone ou Firestone, você garante descontos especiais e ainda concorre a um Honda City 0 km. Não fique na imaginação. Passe na Comaflex e participe. Se o objetivo da sua empresa é não perder o foco, deixe esse desafio com o Grupo MAP. Terceirize serviços de vigilância, logística, limpeza, manutenção predial, jardinagem com profissionais qualificados. Grupo MAP. Nossa missão é facilitar a sua. Antes da internet, essa conexão já existia. E rede aberta. Comerciais! De segunda a sábado, novela brasileira é na Globo. É diferenciado, né? A missão é encher o carrinho. Em julho, toda van 10 vezes sem entrada e sem juros. E tem pote hermético em promoção. Pote de vidro com tampa 1,5 litro de R$ 49,90 por R$ 29,99. Super resistente. Pote de vidro 840 ml de R$ 39,90 por R$ 19,99. Vai no freezer, forno e micro-ondas. Pote vidro 370 ml de R$ 19,90 por R$ 9,99. Muito barato. Para servir, armazenar e levar para qualquer lugar. Toda van 10 vezes sem entrada e sem juros. Cartão vermelho. Oxente, Vamp, por quê? Não tô vendo mal de cena nesse churrasco. Calma, Vamp. Tem linguiça calabresa, tem filé de sobrecoxa temperado, linguiça mista e tem frango a passarinho temperado, né? Sei não, hein? Pode comer, Vamp. Tem aquela linguiça tipo calabresa da Mauricéia. Linha de produtos Mauricéia tem sabor e resenha. De volta com o seu Bahia Meio-Dia, com essa imagem pra lá de especial, Bom Jesus da Lapa, nossa capital baiana da fé. E sempre que essa imagem aparece, eu lembro da minha bisavó Marcolina, mãe do meu avô Miguel, que sempre ia para as romarias e aumentava cada vez a própria fé na vida, a esperança e até a força para enfrentar as dificuldades. Então aproveite essa imagem aí na sua tela, independente da religião, né? Se anime aí diante da vida, bora levantar, enfrentar os nossos desafios, porque tem que ter fé, tem que ter esperança sempre. 12h38. Olha, minha gente, as eleições gerais se aproximam e o período de defesa eleitoral impõe uma série de restrições à administração pública. É fundamental ficar atento aos principais prazos e regras para evitar irregularidades perante a Justiça Eleitoral. Veja na reportagem.
Esse ano, os brasileiros voltam às urnas para escolher o próximo presidente da República, assim como governadores, senadores, deputados federais, estaduais e distritais. O primeiro turno está previsto para ser realizado no dia 4 de outubro, mas o processo eleitoral já começa com muita antecedência. É que nos 3 meses que antecedem as eleições, entram em vigor algumas restrições que são voltadas aos agentes públicos. O chamado Defeso Eleitoral estabelece um conjunto de regras e proibições sobre a administração pública com base na Lei das Eleições do Tribunal Superior Eleitoral. O objetivo é garantir a igualdade entre as candidaturas. Uma dessas restrições diz respeito à publicidade institucional. Por isso, por exemplo, algumas placas de obras têm informações que são ocultadas. Serve para que, por exemplo, o agente público não use da máquina pública em benefício próprio, sabendo que vai ser um candidato no futuro. Então, por exemplo, a propaganda institucional já está proibida a partir de 4 de julho, para que a Prefeitura, o Estado ou a União não usem aquele meio de comunicação na internet ou outro tipo de propaganda para um benefício do futuro candidato. A lei estabelece que sites e canais oficiais não podem conter nomes, slogans, símbolos, imagens ou outros elementos que identifiquem autoridades ou administrações cujos cargos estejam em disputa na eleição. Também fica vedado nomear, contratar, admitir, remover, transferir ou exonerar servidores públicos. A lei prevê exceções, como cargos em comissão e funções de confiança, entre outras hipóteses. Fica proibida ainda a contratação de shows artísticos pagos com recursos públicos para a inauguração de obras públicas. Candidatos não podem comparecer a inaugurações de obras públicas. Também fica proibido que haja transferência voluntária de recursos da União aos estados e municípios e dos estados aos municípios, exceto para situações de emergência e de calamidade pública, quando há obrigação formal. A população pode e deve atuar como fiscalizadora desse processo pré-eleitoral. Nós temos os meios de comunicação institucionais através do site do TRE, através do Ministério Público Eleitoral, em que se o eleitor ou a eleitora se depararem com irregularidades praticadas por pré-candidatos, por agentes públicos, pode sim acionar, procurar na internet os canais oficiais e a Justiça Eleitoral dará um encaminhamento correto àquela denúncia, àquela queixa, para saber inicialmente se houve ou não e, havendo uma irregularidade, um crime eleitoral, serão tomadas as providências cabíveis para que a pessoa seja responsabilizada. O calendário eleitoral prevê a realização das convenções partidárias, que são os encontros internos para a escolha dos candidatos de 20 de julho a 5 de agosto. 15 de agosto é a data limite para os partidos registrarem na Justiça Eleitoral os candidatos que vão disputar as eleições. Já a campanha eleitoral começa no dia 16. A propaganda eleitoral no rádio e na TV começa em 28 de agosto, 35 dias antes da antevéspera da eleição. A propaganda política ela se divide em 3 tipos ou espécies no mínimo. Tem a propaganda política partidária, que acontece no primeiro semestre do ano eleitoral, já está proibida. Tem a propaganda política intrapartidária, que já é possível fazer agora, que é interna nos partidos, para que os partidos escolham os seus candidatos. São entre os pré-candidatos a essa disputa. Então, existe uma propaganda interna que não é destinada ao público e existe a propaganda política eleitoral. Essa, sim, é aquela que serve para convencer os eleitores a votar no candidato A ou B. Essa propaganda política eleitoral ela só vai acontecer a partir do dia 16 de agosto. Então, esse é um ponto. Se o candidato hoje, ou o pré-candidato hoje, já começar a pedir voto, fazer propaganda ostensiva, dirigida ao eleitor, essa propaganda é irregular. O primeiro turno está previsto para o dia 4 de outubro, já o segundo no dia 25. Ou seja, até lá, os eleitores terão muito tempo para analisar o comportamento de seus futuros representantes e principalmente suas propostas. Nós temos que analisar as propostas deles, ver o que ele tem a nos oferecer, ver as mudanças que vêm, que possivelmente venha nos oferecer. E é isso aí.
Tem que escolher certo. Escolher certo. A gente tem que pesquisar bastante, parar para entender e compreender qual é o melhor, porque a gente só quer o melhor para a nossa nação. Exatamente isso. E vai até o dia 20 de agosto o prazo para eleitores solicitarem o voto em trânsito nas eleições deste ano. O procedimento permite que o eleitor vote em uma cidade diferente daquela onde está registrado o domicílio eleitoral. Por exemplo, o meu domicílio eleitoral é Juazeiro, mas hoje estou em Salvador. Então, é possível, a partir de agora, solicitar esse voto em trânsito. E, é claro, desde que atenda aos critérios estabelecidos pela Justiça Eleitoral. Fael Fernandes traz mais informações. A gente está no Tribunal Regional Eleitoral, aqui no CAB. Vai conversar com Luciana Bichara, que é secretária de Planejamento de Eleições. Bom dia, tudo bem? Bom dia. Qualquer pessoa, qualquer eleitor pode pedir o voto em trânsito? Sim, qualquer pessoa que esteja apta, né, com a Justiça Eleitoral pode solicitar o voto em trânsito. Esse voto em trânsito, ele se aplica na situação que a pessoa já sabe que ou no primeiro turno, ou no segundo turno, ou nos 2 turnos, ela não estará no município que está no seu domicílio eleitoral. Essa solicitação é feita de que forma? Presencialmente, pela internet? Pode ser pelas 2 formas, ou pelo autoatendimento ao eleitor nos sites do tribunal, e aí nesse caso apenas para as pessoas que têm biometria cadastrada, ou então perante os cartórios eleitorais. O prazo até quando? Até 20 de agosto. A gente está em Salvador. Aqui em Salvador, como é que funciona? Basta chegar no Tribunal Regional Eleitoral, no interior do estado também, isso é feito de que forma? Também, se quiser fazer presencialmente, basta ouvir ao tribunal para algum dos cartórios eleitorais ou então no interior também perante os cartórios. Lembrando, Fael, que é importante que esses casos apenas de voto em trânsito somente é possível para as capitais de estados ou para municípios com mais de 100 mil eleitores. E aí a pessoa que pediu o voto em trânsito para outro município dentro do mesmo estado, ela pode votar em todos os cargos em disputa, então para presidente, para governador, para senadores, deputado federal e deputado estadual, mas se esse pedido for para um outro estado, apenas para presidente, que pode ser, a pessoa pode votar. É um processo rápido, fácil, por exemplo, pela internet. Ela tem que ir até o site, procura o que exatamente? Tem a opção voto em trânsito? Sim, é bem simples. Na internet ele vai em autoatendimento e vai buscar lá a opção transferência temporária de eleitor. E aí vai seguindo as orientações que na tela, bem simples, já vai mostrando como é. E presencialmente, qual documento é necessário? Um documento oficial com foto. Maravilha. Obrigado pelas informações, bom trabalho. A gente volta ao estúdio. E olha, até o dia 20 de agosto, eleitores com deficiência ou mobilidade reduzida podem solicitar a transferência temporária do local de votação para garantir mais acessibilidade no dia do pleito. Na Bahia, mais de 101 mil eleitores declaram, na verdade, ter algum tipo de deficiência. Por isso, a gente volta agora com Luiz Gustavo Ribeiro, que traz mais informações sobre esse prazo, como essas pessoas podem fazer a solicitação também. Luiz, é com você, meu amigo. Oi, Bia. Pois é o mesmo prazo do voto em trânsito. Esse período começou a valer ontem e é válido até o dia 20 de agosto, válido para pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida que querem fazer essa transferência temporária para um local mais adaptado no dia das eleições. Essa solicitação pode ser feita de 2 formas, pelo autoatendimento pela internet ou então dos cartórios eleitorais de todo o Brasil. Inclusive, nós falamos daqui do Fórum Eleitoral de Jacobina, onde tem 2 cartórios eleitorais, então as pessoas podem vir até aqui para fazer essa solicitação. Quem pode fazer essa solicitação são os eleitores com deficiência ou mobilidade reduzida que já estão registrados no sistema do Tribunal Superior Eleitoral. Esses eleitores podem solicitar a transferência para esses locais adaptados, locais com acessibilidade. Nas eleições deste ano, a Bahia contará com 11.321.005 eleitores aptos a votar. Desse total, de acordo com o Tribunal Superior Eleitoral, 101.818 eleitores declararam possuir algum tipo de deficiência, representando um crescimento de mais de 62% em relação ao pleito de 2022, quando a Bahia registrou 62.772 eleitores com deficiência. As pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida, então, podem fazer esse pedido, essa transferência temporária. Aqui em Jacobina, o Fórum Eleitoral conta com 2 cartórios. Tem o cartório da
Zona 46, que atende Jacobina e Serrolândia, e também o da Zona 167, que atende os municípios de Caém, Mirangaba, Ourolândia e Umburanas. Esses 2 cartórios funcionam das 8 horas da manhã até as 2 horas da tarde. Então, as pessoas que pretendem fazer essa transferência temporária podem vir neste horário. Reforçando, Bia, que essa é uma transferência temporária, ou seja, como funciona? Vamos supor, eu sou um eleitor que tem algum tipo de deficiência ou mobilidade reduzida e eu voto no colégio A. Esse colégio não tem acessibilidade, tem os problemas para que eu possa acessar a minha zona eleitoral. Então, eu posso pedir uma transferência para um colégio B, na mesma cidade, que esse colégio conte com essa acessibilidade. Ou seja, o colégio conta com rampa, com piso tátil, com acessibilidade que a pessoa necessitar. Então, as pessoas podem fazer essa solicitação dessa forma. Se eu votar num local que não tem acessibilidade, para um local com essa acessibilidade, o pessoal aqui no cartório eleitoral explica como funciona. Aí o pessoal aqui do cartório pediu para a gente ressaltar o seguinte, que essa é uma transferência temporária. Isso quer dizer o quê? Que a pessoa faz a solicitação para a eleição desse ano. Isso não quer dizer que ela fez a transferência do título para esse outro local. Aquela transferência deveria ser pedida naquele prazo que encerrou já, se não me engano, no início de maio, antes do sistema fechar. Então, as pessoas que queriam fazer essa transferência aí para um período mais longo, as pessoas deveriam ter feito antes. Essa é uma transferência temporária, isso quer dizer que a partir de agora as pessoas podem fazer essa transferência temporária, mas depois das eleições as pessoas acabam voltando para o seu local de votação normal. Se quiser mudar para esse colégio adaptado, aí quando o sistema fechar, após as eleições, as pessoas pedem para fazer a transferência. Então fica esse alerta, viu? A transferência temporária é apenas para essas eleições e aí a pessoa volta para o seu local. E aí, para fazer essa transferência, basta trazer o documento oficial com foto e também o título de eleitor. Volto contigo, Bia. Muito obrigada, Luiz, por todas as explicações. Está tudo claro agora para você, então fica atento a esse prazo. Obrigada, Luiz. E olha, minha gente, a Diocese de Bom Jesus da Lapa celebra amanhã, 22 de julho, um momento muito especial de fé e gratidão. Os 64 anos de sua fundação canônica. Olha que imagem linda da Diocese de Bom Jesus da Lapa. A data será celebrada com uma missa em ação de graças na Catedral Nossa Senhora do Carmo, reunindo a comunidade diocesana em um grande momento de louvor. Entrou ali rapidamente uma imagem anterior de um caso que a gente comentou, mas agora a gente vê ao vivo a imagem do santuário lá em Bom Jesus da Lapa. A celebração também marca o aniversário do bispo diocesano, Dom Rubival Cabral Brito. Ao longo de mais de 6 décadas de história, a diocese tem sido sinal de evangelização, fé, esperança também para o oeste baiano, presente em 15 municípios com 18 paróquias e cerca de 300 mil fiéis. A Igreja Diocesana segue sua missão de acolher, servir e anunciar a mensagem de Cristo. E como eu sempre falo, essa imagem aí é uma das mais lindas que a gente roda aqui no nosso jornal e muito especial justamente por essa simbologia da fé que a gente precisa no nosso dia a dia. O Bahia entra em campo hoje, fora de casa, contra o Atlético de Minas Gerais em uma partida válida pela Série A do Campeonato Brasileiro. Danilo Ribeiro fala mais sobre esse duelo. Meus amigos e minhas amigas, como é que vocês estão? Giro do Esporte no Bahia, meio-dia, trazendo o jogão de hoje à noite entre Atlético Mineiro e Bahia, partida válida pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Bahia hoje é o 6º colocado. Se ganhar, pode fechar a rodada dentro do G4 e dar uma acalmada nesse coração tricolor que espera que o time faça um campeonato brasileiro para garantir vaga na Libertadores depois de um primeiro semestre. É a vez do Vitória entrar em campo contra o Botafogo e os detalhes desse jogo eu te conto logo mais no Globo Esporte, que também vai trazer a volta da Resenha GE, a primeira pós-Copa. Tô te esperando, você sabe, é logo depois do Bahia meio-dia. E no oeste do estado, escolas, professores e estudantes já podem se inscrever em um concurso que incentiva projetos de educação na região. As inscrições vão até o dia 31 de julho. O repórter Gabriel Pires traz mais detalhes agora dessa iniciativa que valoriza a educação, né, Gabriel? É com você.
É o Conhecendo o Agro, viu, Bia? A intenção é mostrar a conexão entre campo e cidade por meio da educação. Quem vai falar com a gente sobre este assunto, conhece bastante sobre esse programa, é a Maiara Rodrigues, ela que é coordenadora pedagógica. Maiara, muito boa tarde. As inscrições, elas vão até o dia 31, são 5 modalidades, me conta. Boa tarde. Exatamente, até dia 31 de julho, as escolas participantes dos 13 municípios estão convidadas a participar de mais uma edição do concurso Conhecendo o Agro, conectando o campo com a cidade. E sim, são 5 modalidades. Esse ano nós temos, inclusive, uma novidade. Fundamental 1 vai ser dividido em 2 categorias, primeiro e segundo ano, depois terceiro, quarto e quinto. Fundamental 2, EJA, que é Educação de Jovens e Adultos, professores e escola. Maiara, são 96 escolas de 13 municípios que já participam desse projeto Conhecendo o Agro. Exatamente. Aproximadamente 24 mil alunos já estão aí com a gente desde o início do ano, participando de ações do programa. E o concurso é a culminância, né? É o ponto alto aí do projeto que todos esperam ansiosos pela premiação. Esse projeto é realizado desde o início do ano com esses alunos. Como ele é feito, como é esse contato da BAPA com os alunos para entender aí o agronegócio? Desde 2019, o programa trabalha com a região, aproximando mesmo o campo da cidade, mostrando para os alunos essa conexão mesmo, que todos nós fazemos parte do agronegócio, seja porque nós consumimos, nós vestimos, todos nós fazemos parte de forma direta ou indiretamente. Então o programa tem ações, projetos dentro do programa que nós executamos com alunos e professores ao longo do ano, e nós encerramos com esse concurso, mostrando, os alunos têm a chance de mostrar tudo aquilo que foi aprendizado ao longo do ano, por meio das suas entregas nos seus trabalhos. A gente estava conversando antes aqui, você falando dessas 5 categorias, cada qual ela tem que entregar um projeto diferente para concorrer ao programa. Exatamente, a nossa equipe de pedagogas pensam, né, sobre os trabalhos para cada modalidade, cada faixa etária. Esse ano, primeiro e segundo ano do Fundamental 1 vai entregar para nós uma foto criativa que representa o agronegócio. Os anos finais ali do Fundamental 1 vai entregar para nós um vídeo que vai falar da origem ao destino, a jornada que nos conecta. Os alunos vão escolher um cultivar da nossa região e falar toda a cadeia produtiva nesse vídeo. Fundamental 2 vai ficar com a missão de entregar para nós uma paródia sobre o agronegócio. Alunos da Educação de Jovens e Adultos vai entregar uma receita do campo que tem a ligação também com a sua vida e com a região. Professores, um plano de aula com a ODS e a escola com um planejamento aí de educação ambiental. Ok, muito obrigado, viu, Maiara? Tá aí, gente, até o dia 31 as inscrições do programa Conhecendo o Agro. Volto com você, Bia. Muito obrigada, Gabriel Pires, pelas informações, também a nossa entrevistada. Antes de encerrar o Bahia Meio Dia, fazer só uma correção, porque a Diocese de Bom Jesus da Lapa celebra hoje, 21 de julho, esses 64 anos de criação, um monumento muito importante para a cidade e que nos traz uma vontade de aumentar a nossa fé sempre. É assim que eu vou encerrando o nosso Bahia Meio Dia, agradecendo a sua companhia, a sua confiança no nosso trabalho. Amanhã você já sabe, né? 11h45, estou aqui de volta para te deixar muito bem informado. Beijo grande! Bahia Meio Dia. Oferecimento. Iga Center.